Boa noite. Graça e paz, amém? Como é importante esses momentos de oração. Tenho certeza que a cada tempo que os irmãos oram, o Senhor vai de encontro à vida de cada um, né, desses que estão sendo perseguidos, desses que estão enfermos, né? Temos muitos enfermos, temos vivido um tempo muito difícil, né? Temos ali a Dona Maria Francisca, como já foi orado, né? Pedimos uma intervenção divina. Também temos ali passando um momento difícil, o seu Vicente, pai do Ronaldo e do Roberto, né? Que com certeza está nos assistindo aqui nessa noite. Que Deus o abençoe, né? Ali, ele, a Dona Iracema ali. Temos também o pai da Dani, né? Tem passado, estava internado. Pai do Mateus ali, né, Mateus? Que Deus abençoe eles, abençoe. Os servos abandonaram hoje a tia Jô. Que Deus possa estar abençoando, né, os enfermos e também os seus familiares, né, porque não tem sido fácil, principalmente para aqueles que estão no hospital ali, enfermo, né, não tem sido fácil. Então que Deus esteja aí, né, à frente de tudo. Amém, queridos. Queria agradecer a presença de todos aqui nesta noite, aqueles que estão também ali nos acompanhando ali pelas redes sociais, aqueles que nos visitam aqui nessa noite, sejam muito bem-vindos. É um tempo muito especial, uma oportunidade que Deus nos dá, não é? Toda noite de glorificar, engrandecer o nome do Senhor, um tempo único nas nossas vidas. E seguindo essa série de mensagens sobre a intensidade de Jesus, né? Queria aqui dar continuidade na intensidade de Jesus no serviço ou como servo do Senhor. Domingo passado, a gente falou um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e eu queria dar continuidade hoje, Vitão. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aqui junto comigo. Você que trouxe ela aí no seu aplicativo, também, por favor, abra. Se você não trouxe, também não tem problema. Vitão vai aqui transmitir para nós, aqui, vai mostrar ali no telão para nós. Amém? Durante a semana, conseguiram refletir um pouquinho sobre essa palavra servo, né? Tendo a mesma mentalidade de Jesus Cristo, pelo menos foi assim que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Já falamos aqui sobre o contexto dessa carta, por que ele escreve, para quem que ele escreve, como aquelas pessoas estavam vivendo ali, qual era o desejo que estava governando o coração deles. Por isso a carta, por isso o capítulo 2 ali, que o apóstolo Paulo escreve. E eu queria ler novamente junto com vocês aqui o versículo 5 a 8, que vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dentro dessa série, nós já ouvimos sobre a intensidade da obediência de Jesus. Então, quando ele usa aqui no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, nós sabemos que esse versículo, essa palavra obediência já é, né, conhecida, pelo menos de nós aqui. E o meu desejo com
com essa mensagem é relembrar a igreja da importância de ser servo, do despertamento nessa área do serviço. O desejo, o anseio de sermos servos do Senhor. Pessoas que não medem esforços para servir uns aos outros como Cristo fez enquanto pisou aqui nessa terra. Pessoas que, como eu ouvi quando fui fazer uma visita numa grande igreja lá em São Paulo, lá em São José dos Campos, uma das falas da moça, e depois ouvindo o pastor daquela igreja falando, as palavras dele, abre aspas, foram exatamente assim: aqui na nossa comunidade, as pessoas, elas anseiam por servir. Chega no final do ano, chega nas férias de junho, eles deixam de viajar para servirem nas programações da igreja. E isso mexeu comigo, porque não só o pastor falou isso, mas também a moça que estava ali apresentando toda aquela igreja, falando da história da igreja, ela também fez questão de falar isso. Nosso prazer aqui é servir. Tanto é que ela estava lá, né, nos servindo ali, né? Então, domingo passado, nós falamos um pouco sobre essa mentalidade de Cristo, esse desejo, essa vontade de Cristo em servir, de descer e servir. Paulo, ele segue um movimento, como foi falado aqui, descendente, de cima para baixo, porque ele começa no versículo 5 na mentalidade de Cristo. No versículo 6 e 7, como nós iremos dar uma olhadinha hoje, ele vai para o esvaziamento. E no versículo 8, como acabamos de ler aqui, ele vai para a humilhação extrema. É uma descida intencional. Cada passo revela mais a intensidade de Jesus no servir e na demonstração da sua natureza. É possível um rei ser servo em sua natureza? Se eu não tivesse conhecido as Escrituras, com certeza eu falaria não. Principalmente se eu descobrisse o sentido da palavra servo aqui usado. Se eu não conhecesse as Escrituras, eu jamais poderia responder com exatidão essa pergunta: é possível um rei ser servo em sua natureza? Com certeza eu falaria não. E resumindo a mensagem passada de uma forma bem profunda, a mensagem vai dizer que o sentimento de Cristo é uma mente intencional. Tudo aquilo que ele fez com intensidade e intencionalidade. Uma mente intencional, humilde, que abre mão de si mesma para obedecer a Deus e servir aos outros com um amor sacrificial. Essa frase, ela resume a mensagem de domingo passado. Olhando para hoje, no versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer a esses irmãos aqui de Filipenses: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A intensidade no esvaziamento mostra a natureza de Cristo e o seu caráter. No versículo 6 ele vai dizer assim, ele vai começar dizendo: pois Jesus, subsistindo em forma de Deus. O que significa isso dentro dessa cultura na qual ele estava pregando? Essa palavra que Paulo utiliza é linda demais, porque Paulo aqui sela o fato de que Jesus Cristo, ele é Deus e ponto. Jesus Cristo não é simplesmente um homem, não foi simplesmente um profeta, como alguns dizem aí. Paulo vai dizer, olha, ele é Deus, porque ele subsistindo. O verbo no particípio indica uma existência contínua, ou seja, Cristo, ele já existia
em forma de Deus. Antes de vir para esse mundo, ele sempre existiu desde a criação, como o próprio João relata no versículo 1 do Evangelho de João. Jesus possuía natureza divina, Jesus é Deus, mas não considerou o ser igual a Deus algo que ele devia se apegar-se ou ter algum benefício. Olha que interessante isso. Aqui está a primeira explosão de intensidade e vontade de Deus para nós. Ele não se agarrou aos seus direitos divinos. Jesus nos ensina que o desejo, a mentalidade, o desejo, o sentir de servir, vai passar por uma vida de servo. O servir a Deus passa por uma vida de servo e uma vida de renúncia. Uma vida de servo exige renúncia. Jesus tinha glória, autoridade, majestade e poder, mas não se agarrou a isso. Servir aqui para Paulo é muito mais do que um evento, é abrir mão de direitos, é desejar viver abrindo mão das próprias vontades. Jesus, quando de forma voluntária, ele escolhe descer, ele escolhe servir, ele escolhe ser servo, ele abre mão dos seus direitos para vir a este mundo. E isso me fez refletir que não tem como eu dizer que sou um servo se eu não abrir mão de direitos, muitas das vezes de justiça própria. Hoje, o que nós mais vemos na nossa sociedade são pessoas que não querem abrir mão de nada, não querem abrir mão de direitos, não querem abrir mão das suas próprias vontades. Pessoas que dizem: olha, eu não mereço isso que está acontecendo comigo, eu não acho justo isso ou aquilo, ou eu sou impedido por alguém de fazer algo ou alguma coisa. Eu gostaria tanto que alguém reconhecesse aquilo que eu estou fazendo, e afinal de contas ninguém vem ver o que eu estou fazendo. Pessoas assim jamais vai conseguir servir como Cristo serviu. Paulo, quando escreve aos Filipenses, vocês vão lembrar, lá no capítulo 2, do versículo 1, eu vou até adiantar aqui, ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo esses versículos para pessoas exatamente dessa forma, cheias de si, com um ego cheio, o eu lá em cima, partidarismo, vanglória. Eles estavam perdendo o referencial que era Cristo para viver as suas próprias vontades. O eu, o ego,
estão deixando pessoas frustradas e desanimadas nessa comunidade. Alguns hoje abandonam o servir porque não concordam com isso ou com aquilo. Não querem abrir mão dos seus direitos, porque acham que estão certos, acham que são senhores do saber e do fazer. E quando são confrontados por alguma situação que traz um desconforto, se sente na condição de senhor da situação do servir e abandonam a identidade de servo. Tiram o time de campo porque tem dificuldade de lidar com o confronto do eu e com o confronto do ego. E se sente na condição de escolher quando e aonde deve se servir. Ou seja, aqui eu não quero servir, porque eu não concordo, porque minhas ideias não são ouvidas, então eu vou embora, mesmo tendo habilidades, dons e talentos. E se você entende o que foi dito aqui, e se tem algo a ver com você, essa noite o Senhor nos chama ao arrependimento, a uma volta imediata ao propósito e à missão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque a mentalidade, o sentimento de Cristo, quando Ele veio nessa terra, foi exatamente ao contrário. Ele abriu mão dos seus direitos. Quantos casamentos hoje estão sendo destruídos porque pessoas estão cheias de si, cheias de vontade própria, cheias das suas próprias verdades. Quantos problemas, quantos relacionamentos sendo destruídos, muitas das vezes na empresa que nós trabalhamos, porque pessoas estão cheias de si, cheias de justiça própria. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos na nossa sociedade por causa do orgulho, da vanglória, do partidarismo. Pessoas cheias de si, transbordando do eu. Pessoas cheias de maledicências. Quando o apóstolo Paulo, quando ele escreve em amor para esses irmãos, eles estão dizendo assim, ele está dizendo, abandonem essa prática de vida. Olha, tem a mesma mentalidade que Cristo teve. Tem a mesma mentalidade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, e mesmo ele sendo Deus, ele escolhe voluntariamente descer, se esvaziar. Enquanto vocês estão brigando entre si, enquanto vocês estão falando mal um do outro, o modelo de servo apontado por Paulo mostra uma atitude mental totalmente voltada à vontade do Pai, e totalmente diferente da qual essas pessoas em Filipos estavam vivendo. E qual era o modelo supremo apresentado por Paulo? A quem eles deveriam seguir? Para quem eles deveriam olhar? Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não apenas demonstrava ser um bom servo, ele se tornou verdadeiramente servo, ele incorporou a missão para que ele veio. Marcos capítulo 10, versículo 43 e 45 vai dizer assim: mas entre vós, não é assim, Jesus falando para os discípulos, mas entre vocês não podem ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Servir exige renúncia. Servir exige matar o eu, a própria vontade. Servir exige abrir mão. E nós temos muitas dificuldades de abrir mão das coisas para servir, por exemplo, como já foi dito, no casamento, no serviço, na vizinhança, na comunidade na qual Deus nos plantou. Eis o caos na sociedade hoje que vivemos. A intensidade de Jesus no servir se revela em 3 movimentos. O primeiro, renúncia voluntária. Ele abre mão da glória, mas ele não deixa de ser Deus. É importante isso. Jesus, ele abre mão da glória, mas ele não deixa de ser Deus. Segundo, uma descida radical. De Deus no céu, para homem na terra e para servo de condição. Entendeu? Deus desce na terra, do céu para a terra, e na terra, ele não só se torna homem, mas se torna servo. Ou semelhante a homem, né? E o terceiro, a entrega total, que está no versículo 8. Da vida para a morte, morte de cruz. A intensidade no esvaziamento está no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Palavra aqui que é usada, conhecida como kenosis. E aqui está o coração do texto. Kenosis significa um alto esvaziamento. Não significa que Jesus deixou de ser Deus ou perdeu atributos divinos para descer nessa terra, não. Significa que ele renunciou aos privilégios da glória visível, privilégios celestiais, honra divina manifesta. O servo justo abriu mão de seus direitos. Escolheu não usar vantagens do seu poder a seu favor. Tudo isso para servir com intensidade e nos ensinar que aqueles que estão cheios de si não servem para servir. Não dessa forma. Porque ainda que queiram, não conseguem servir. Porque se estão cheios de si, vai chegar uma hora que vão deixar tudo pelo meio do caminho, porque não vão aguentar a pressão. Porque a pressão tem a ver com esvaziamento. Pressão tem a ver com morte. Pressão tem a ver com abrir mão de tudo para servir ao seu Senhor. Vocês vão perceber que Jesus serve, e ele serve até o fim, ainda que esse fim tenha sido a cruz do Calvário. Karl Barth, um teólogo, se eu não estou enganado, suíço, do século XX, ele vai dizer uma coisa bem radical. Ele vai dizer assim: a humilhação de Deus não é algo estranho à sua natureza. Olha só, a humilhação de Deus não é algo estranho à sua natureza, é a revelação dela. Kenosis não é exceção, é a expressão do próprio ser de Deus. Olha que lindo isso. Vou ler de novo. Kenosis não é exceção, é a expressão do próprio ser de Deus. Deus é assim, humilde, doador e servo. Isso muda tudo. O serviço não é apenas atitude de Cristo, é revelação do caráter de Deus, ou seja, de quem Deus é. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte,
príncipe da paz. Mas também o nosso Deus é humilde, doador e servo. John Stott, um outro teólogo e pastor também do século XX, vai dizer assim: Cristo não se esvaziou de algo, mas se esvaziou assumindo algo. A humildade e a forma de servo. Deus é servo por natureza, revelado em Cristo Jesus. Ele escreve isso no seu livro A Cruz de Cristo. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Portanto, o esvaziamento não é por subtração, mas por adição. Isso cria um dos maiores paradoxos cristológicos. Cristo se esvazia assumindo a forma de servo. Você sabe o que isso significa? Que ele não perde divindade, ele adiciona a humanidade, ele assume limitação funcional. Cristo não apenas parece servo, ele é servo em sua identidade assumida. O esvaziamento, ele não esconde Deus, mas ele revela quem Deus é. Filipenses 2,7 vai nos mostrar que a encarnação é uma descida intencional, não acidental, mas redentiva. O ser servo revela a sua essência, a essência divina. Deus é assim, humilde e doador. E aí, ele continua o texto, dizendo: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre essa palavra, isso mexeu demais comigo. Porque no Novo Testamento, existem algumas palavras, como eu falei, a gente conversou na célula sexta-feira. No Novo Testamento, existem algumas palavras gregas, diferentes uma das outras para servo, para servir. Cada uma revelando uma dimensão do significado de servir no reino de Deus. Talvez a palavra mais conhecida aqui de nós, para serviço ou para servo, é diaconia, certo? Diácono, diaconisa. Então, qual é o significado dessa palavra diácono? Servir, ministrar, certo? Atender necessidades práticas, executar uma tarefa em favor do outro. Que bênção isso, não é? Muitas das vezes, olha só o X da questão aqui. Vou ler de novo. Qual é o significado dessa palavra diácono? Servir, ministrar, atender necessidades práticas, executar uma tarefa em favor do outro. Só que muitas das vezes, essas tarefas, esse ministrar, pode ser com o desejo e o sentimento de humildade, ou não. Então, muitas das vezes, eu posso vir aqui ministrar com um coração humilde. Mas, às vezes, pode ser que eu entre aqui para ministrar, para me aparecer. Entendeu? Para me engrandecer. Então, essa palavra diácono não tem como nós sabermos se a motivação do serviço, ela é certa ou errada. A gente crê que é certa, certo? Mas a palavra que o apóstolo Paulo se utiliza aqui não é diácono. Quando o apóstolo Paulo escreve assim, olha, e ele assumiu a forma de servo. Essa palavra servo ele não usa para diaconia. Paulo se utiliza de duas palavras profundas que têm um significado bombástico para aquela sociedade e até para os dias de hoje. Porque ele vai dizer assim, ele assumiu a forma de servo. Essa palavra forma, ela significa forma, mas significa natureza que vem de uma essência. Então essa palavra forma, ela tem a ver com a natureza para quem ele está apontando.
para quem está mostrando. Então ele vai dizer assim: assumiu a forma de servo. E essa palavra servo, como eu já disse, não é diaconia, é uma palavra doulos, que significa, sabe o quê? Escravo. Significa estar sujeito totalmente a alguém, significa pertencer a alguém, significa ter um senhor. Aqui não é apenas servir, mas é pertencer completamente ao seu senhor, ou a um senhor. Então o que Paulo está fechando aqui para os filipenses é o seguinte: olha, quem é, ou quem busca ser, ou quem deseja ser esse servo, vai englobar todos os serviços relacionados à servidão. Então é impossível alguém ser doulos e ter outras motivações, porque quem é doulos reconhece que é escravo de alguém. Quem é doulos reconhece que tem um senhor. Quem é doulos reconhece que a vida já não pertence mais a ele, mas pertence ao seu senhor. Quem é doulos sabe que está vivendo para o seu senhor e não para ele. Quem é doulos reconhece que não tem nada para oferecer, porque o que tem para oferecer é do seu senhor. Quem é doulos reconhece que é mordomo, que tudo que tem vem de alguém e não dele, não das suas próprias capacidades. Então quando a mentalidade de Cristo, que é o desejo de servir, ele vem, ele desce, ele se esvazia, abre mão dos direitos, mas não é só abrir mão do direito, ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Isso significa que aqueles que estão em Cristo já não vivem mais ele, mas Cristo vive em nós. Agora, essa palavra doulos é um escândalo para a época, é um escândalo para essa cultura. Você sabe por quê? Porque no Império Romano, escravo era igual a 30% da população da época. Você sabe o que o escravo tinha direito? Você sabe? De nada. Escravo era alguém que não tinha direitos, era alguém sem dignidade. Escravo no sentido de doulos aqui que Paulo usa, tá? Sem direitos, sem dignidade, sem status. Alguém que vivia exclusivamente para servir o seu senhor, e eram considerados não pessoas. Nem pessoas eram considerados. Qualquer deus em Roma ou na Grécia Antiga jamais seria associado a essa palavra. Portanto, Filipenses 2,7, quando ele escreve forma de servo, é teologicamente um escândalo, um absurdo para a época. Deus não apenas escolhe se tornar servo, mas semelhante a homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escolheu de forma voluntária vir a esse mundo, descer, se esvaziar. Eu fico imaginando, tá? Deus chegando para o pai e fala: Pai, eu quero descer. Eu quero descer para me envolver com eles. Mas olha, eu quero me esvaziar e me tornar servo. Mas não é qualquer servo. Não é qualquer servo. É o servo que abre mão de tudo. É o servo que veio da forma que veio, para servir com intensidade e nos ensinar como nós deveríamos ser no dia a dia. Aquele que é Deus assume uma posição mais baixa da sociedade, sem se preocupar com o que os outros iriam dizer, porque a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Esse amor sacrificial sendo revelado através do Deus encarnado,
É o que mexeu comigo quando eu descobri o valor dessa palavra. E hoje, muitos de nós estamos preocupados com o que os outros vão falar. Não nos humilhamos, porque o que vão pensar de nós? Muitos casais, relação entre pai e filhos, estão preocupados com o ego. Eu vou me humilhar de novo, mais uma vez, e aquela coisa toda. Quando o apóstolo Paulo está mostrando aos filipenses que era dessa forma que eles teriam que viver. E aí no versículo 7, ainda, vai dizer assim, tornando-se semelhança de homens. O Deus que entra na história. O verbo gnomai, tornar-se ou tornando-se, indica a transição real de estado. O eterno, ele rompe o tempo, ele entra no tempo. O imutável entra na história. O autor entrando dentro da sua obra criada para interagir com a criação. Não é lindo isso, querido? Já foi falado aqui uma vez, é como se o pintor pintando o seu quadro, lindo e maravilhoso, ele escolhe entrar dentro desse quadro, para viver essa criação que ele criou, por amor, de sentir o que nós sentimos, de olhar dentro dos nossos olhos, de saber como é que, sabe? E aqui está o milagre da encarnação. Não é Deus visitando, é Deus tornando-se semelhante a homem. Uma identificação real, semelhança, poderia sugerir aparência apenas, mas o uso dessa palavra dentro das cartas paulinas nos revela uma verdadeira participação, com distinção específica. No caso, Jesus não tinha pecado e nós somos pecadores. Romanos capítulo 8, versículo 3, ele vai explicar exatamente isso, que Cristo é plenamente humano, 100% homem, porque sentiu fome, sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu rejeição, Jesus chorou. O Criador entra na criação, plenamente distinto dos seres humanos, por isso o uso da palavra semelhança. E como a humanidade de Jesus foi percebida? Vai uma tarefa para casa, Isaías capítulo 53. Vocês vão descobrir ali a humanidade de Jesus, escrita há muitos e muitos anos antes. E o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A intensidade da obediência de Jesus nos mostra que quando nós obedecemos, o resultado não pode ser outro, a não ser as bênçãos de Deus, a não ser as bênçãos de Deus sobre a obediência em nós e no ambiente na qual nós servimos. O salmista vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. O que o apóstolo Paulo está dizendo a Filipenses é o seguinte: ei, largam essa maneira de vocês estarem vivendo e vivam, olhem para Cristo, tenham a mesma mentalidade, deseje isso, prove e vocês vão ver. A Marcele ontem trouxe uma dinâmica aqui para os jovens e adolescentes. Ela trouxe uma latinha de comida de gato, tá? E aí ela chegou ela falando sobre propósito de Deus, viver o propósito de Deus e tudo. E ela chegou e falou assim: olha, quem gostaria de comer essa comida? Quem gostaria de provar essa comida? E aí teve um corajoso que se levantou e veio, certo? É claro que a Marcele já tinha aberto a latinha, tinha colocado algo muito gostoso, porque o rótulo ali era comida de gato, certo? E aí fechou a latinha bonitinha
E quando ela abriu aqui, parecia que ela estava abrindo mesmo a latinha, certo? E aí, esse provar e ver que o Senhor é bom, o corajoso levantou, provou e viu que o que estava dentro da latinha era gostoso e era bom. Agora pensa comigo, é claro que a Marcele jamais iria dar uma comida de gato, nada contra a comida em si, para alguém, certo? É claro que quando a gente obedece a Deus, jamais essas coisas vão nos fazer mal. Quando Deus diz, olha, perdoa aquele que te ofendeu, é claro que esse mandamento jamais vai fazer mal para você. Quando Deus diz assim, olha, humilhai-vos uns, é claro que isso jamais vai fazer mal para você. Quando Deus diz, olha, ame os vossos inimigos, é claro que jamais isso vai fazer mal para você. Quando Deus diz, olha, ofereça outra face, é claro que isso jamais vai fazer mal para você. Então provai e vê que Deus é bom. A palavra de Deus diz, olha, está na hora de se desvaziar. Está na hora de abrir mão de direitos. Tem muitos vivendo, sabe, cheio de direitos, cheio de vontade, cheio de justiça própria. Quando a palavra de Deus diz, olha, se desvazia. Você já não tem mais querer. Se você é um servo do Senhor, se você já teve um encontro, um impacto com Cristo Jesus, você já não tem mais querer, a vontade é dele. Então provai e vê que o Senhor é bom. Está na hora de matar a carnalidade, está na hora de se esvaziar do eu. E qual é o antídoto contra o orgulho? Como é que se mata um orgulho? Se humilhando, querido. Se humilhando. E muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de nos humilharmos, para que o orgulho caia por terra em nome de Jesus. A intensidade da obediência de Jesus nos mostra que quando obedecemos, o resultado não pode ser outro, a não ser bênçãos do Senhor. E agora entendemos como foi feita a pergunta lá atrás, no culto passado. Qual era o combustível de Paulo para viver para Deus da forma que viveu? Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Você sabe qual é a palavra servo aqui? Vocês acham que é diácono? Doulos. Você sabe por que ele utiliza essa palavra falando dele? Porque o desejo dele é ser como o mestre. O desejo dele é servir como Cristo serviu. E aí eu paro para pensar e falo, será que alguém tem alguma dúvida que Paulo venceu isso? Naufrágios não impediu o cara. Açoites, Mateus, não impediu o cara. Humilhação, rejeição, não impediu o cara. Pessoas falando mal dele, não impediu o cara. Pessoas se levantando contra o ministério dele, não impediu o cara. Pessoas tentando tosar ele, tirando ele da jogada, não impediu o cara. Porque Paulo, mesmo preso, ele arruma uma forma de servir a Deus e servir os irmãos. Não tem como você não servir o irmão e dizer que serve a Deus. Quando Paulo teve o encontro com Cristo, ele se permite ser transformado e provar desse Deus e ver que ele é bom. A partir de um relacionamento pessoal com Cristo, esse relacionamento com Cristo gerou nele, eis o segredo, gerou nele um novo homem. Uma nova natureza. Lembra da palavra forma, servo? Forma, natureza? Uma nova natureza. Agora, segundo ele, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Logo ele entendeu que agora
É um prazer, querido. É uma alegria ser servo. É uma alegria servir ao Senhor. É uma alegria ser chamado de escravo de Cristo, de ter de fato um Senhor, que é Cristo, que dirige a vida dele, que dirige as suas emoções e sentimentos. Provai e vê que é bom, quando nós servimos com alegria, independente das circunstâncias, independente dos levantes, independente dos desertos, independente dos naufrágios, servir é bom. E para Paulo, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quem é que fortalece ele, querido? Porque a impressão que dá é que essas coisas que aconteceram com Paulo não puderam impedi-lo de servir a Deus e a servir com intensidade os irmãos. Porque Paulo, os olhos de Paulo não estavam aqui nessa terra. A mentalidade de Paulo, como ele escreve aos Filipenses, está ligado diretamente na vontade do Pai. E se nós não entendermos isso, talvez nós vamos nos tornar que nem os Filipenses. Partidarismo, vanglória, maledicência. A palavra que vem para nós nessa noite é uma palavra de ordem. Tenham a mesma mentalidade, assim como ele, que se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, sendo Deus e não havendo pecado sobre ele. Qual é a resposta que você vai dar nessa noite? Eu quero terminar aqui. O que é que tem te impedido de ser um doulos? Porque quem é doulos é também diácono. Também se utiliza de outras palavras para serviço. O que é que tem te impedido de servir dentro da tua casa? De servir na empresa, na vizinhança? O que é que tem te impedido de servir aos irmãos nesse lugar? O modelo de servo para Paulo e para os filipenses e para nós também chama-se Jesus Cristo de Nazaré, querido. É possível sim ter a mesma mentalidade de Cristo. É possível sim esvaziarmos de nós mesmos. É possível sim desejar ser um servo, ser um doulos, abrir mão de direitos, abrir mão de cansaço, abrir as nossas casas, abrir os nossos carros, não desejar ser reconhecido, não querer status. É possível ser servo como ele foi. Filipenses capítulo 2, 7 vai declarar: Deus não se revela principalmente no trono, mas Deus se revela com a toalha e com a bacia, lavando os pés de pecadores. A divindade não é diminuída no serviço, ela é revelada nele. O esvaziamento não é perda, é a forma mais pura de amor a Deus, consequentemente aos irmãos. Isso significa que Jesus serviu. E como é que foi que Jesus serviu? Nós já ouvimos aqui. Como é que foi que Jesus serviu? Você lembra? Jesus serviu, mesmo sendo traído. Lá estava Judas, alguém que andou lado a lado com ele. E Jesus sabia quem era. Mas o coração de servo não permitiu que a amargura
que ressentimento, que qualquer tipo de pecado. Porque Jesus não pecou. E quando Jesus olha nos olhos de Judas, diz: amigo. Jesus não podia mentir. Jesus serviu mesmo sendo negado, caluniado, injustiçado. Pessoas que viram os milagres acontecerem, pessoas que aplaudiram, muitas delas estavam lá: Hosana, 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 e logo depois crucificam-o. Jesus preferiram Barrabás do que ele. Mas a verdade é que quando ele escolhe descer, ele já sabia disso. Ele já sabia que todas essas coisas iriam acontecer, e mesmo assim, ele veio para mostrar para mim e para você, ou melhor dizendo, para mostrar para os filipenses, que está na hora de mudar. Está na hora de mudar a mentalidade. Jesus serviu mesmo sendo abandonado, quando mais precisou. Jesus serviu mesmo sendo humilhado, envergonhado, em praça pública. A pior forma, o maior escândalo, a cruz. Você já foi humilhado, rejeitado, negado, abandonado, crucificado? Já bateram no teu rosto? Já te chicotearam, sem você ter culpa nenhuma? Já te xingaram sem você ter culpa nenhuma? O que te impede, querido, de te servir? O que é que tem impedido de te servir? O que é que tem impedido de ser o doulos? Por que abandonou, diz o Senhor? Por que largaste, pulaste o barco? Por que largaste as redes? Serviço consciente do custo. Jesus sabia exatamente o que esperava, mas ainda assim escolheu servir. Escolheu ser doulos. E isso revela uma intensidade voluntária. Ele não foi levado ao serviço, ele se entregou ao serviço. Eu creio que a intensidade de Jesus nos confronta diretamente a nossa fé. Será que nós servimos apenas quando é conveniente? Quando está sobrando tempo? Será que amamos apenas quando somos correspondidos? Será que nós permanecemos fiel ao serviço quando está doendo, está machucando? E porque se está machucando e está doendo, é porque a carne está, o velho homem, a velha mulher está aceso. Jesus mostra que o verdadeiro serviço cristão sempre vai haver renúncia, sempre vai precisar o esvaziamento, sempre vai haver a cruz. Jesus serviu sem reservas, Jesus sofreu sem recuar, Jesus amou sem limites, e tudo isso por mim e por você. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu,
é o lugar onde Ele mostrou até aonde vai o amor de Deus por mim e por você. Qual é a tua resposta nessa noite? Qual é a tua resposta? Por que abandonou? Você conseguiu exercitar o esvaziamento? E o mais forte é que Cristo não se esvaziou deixando de ser Deus. Ele se esvaziou mostrando como Deus é. Deus é servo. E se Deus é assim, se o meu Senhor é assim, se eu sou discípulo de Jesus Cristo, então logo eu também serei assim. Eu vou desejar ser assim. Ser servo não é posição. Ser servo é natureza. Se o Espírito Santo habita em nós, essa natureza está em nós de servo. Essa natureza doulos está em nós. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo orienta essa igreja. Tenham a mesma mentalidade, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sinto que com essas duas palavras, Deus está chamando uma geração aqui e quem nos assiste. Uma geração que deseja, nessa noite, abandonar o orgulho, de renunciar o ego e descer para levantar outros. Uma geração que vai dizer: Senhor, eu não quero ser grande, eu não quero ser reconhecido por homens. Eu não desejo tapinha nas costas, mas eu quero ser reconhecido pelo Senhor. Porque os maiores no teu reino são aqueles que servem. Se esse é o teu desejo nessa noite, se você sente que você precisa voltar ao coração de servo, talvez até mesmo voltar ao primeiro amor, se você entende que durante a caminhada você perdeu o caminho, e se hoje o Espírito Santo falou algo ao seu coração, se hoje você está entendendo que Deus está te chamando para um esvaziamento, para uma quinosis, de abrir mão dos seus direitos, ou aquilo que você acha que é direito, de justiça própria, do ego. Se você entende que Deus está te chamando para se esvaziar, ou seja, olha, Senhor, mais do Senhor e menos de mim, eu gostaria muito que você orasse ao Senhor e você desse um sinal para nós, que você desse um sinal para os teus irmãos. De hoje em diante pode contar comigo, porque eu quero ter a mesma mentalidade de Cristo. Eu quero me esvaziar. Eu quero assumir uma forma de doulos, de servo, por amor a Deus e por amor a vocês, irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. É você e Deus, querido. A palavra de hoje é uma palavra em amor. Mas é uma palavra que tem um peso.
muito forte, uma responsabilidade muito forte no reino. É uma resposta. Que aqueles que reconhecem: Senhor, eu tenho falhado. Senhor, eu confesso que no meio do caminho eu não olhei para o meu maior exemplo de servo e abandonei, larguei, falhei. E diante de uma palavra como essa, da necessidade do esvaziar, da necessidade do pedir perdão ao Senhor, deixa o Espírito falar com você. O Senhor te chama para abandonar o orgulho, para renunciar o ego e descer a um lugar onde somente o Espírito de Deus vai te ajudar a mudar todo o teu ser. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida desses homens e dessas mulheres, ó Deus, que estão colocando as suas vidas diante do Senhor, em resposta à palavra que o Espírito Santo trouxe a eles, ó Deus, nessa noite. E declarando publicamente: eis-me aqui, usa-me a mim, conte comigo, igreja. E louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Eu quero abençoar, Deus, em nome de Jesus, a vida, Senhor, o ministério de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite se colocou diante do Senhor, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Usa, Senhor, de uma forma poderosa, Deus, essas pessoas que disseram nessa noite: olha, Senhor, eu quero, eu reconheço, Deus. As pessoas que estão nessa noite clamando: Senhor, me ajuda a desvaziar de mim mesmo. Pessoas que estão dizendo: Senhor, menos de mim, e mais do Senhor. Senhor, eu oro para que o coração, Pai, destas pessoas queime cada vez mais, ó Deus, pelo servir. É o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar. Eu só queria ler um último texto para terminar. Queridos, eu sou uma pessoa muito feliz, cara, nessa igreja. Muito. Porque tudo aquilo que eu tenho aprendido em relação ao servir, ao serviço, passa pelo coração de alguns de vocês.
pessoas que não medem esforços para poder servir, pessoas que, sabe, parece que são incansáveis. Eu sou muito grato aos irmãos, mas embora essas coisas tenham impactado o meu coração, tem uma frase que o Edivaldo dizia para mim, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Existe uma gratidão muito grande no meu coração e um desejo de ver todos, de uma forma intensa, servindo uns aos outros. Porque se nós declaramos que nós amamos o Senhor, se nós declaramos que nós temos um Senhor, então a forma de demonstrar isso é através do serviço, de amar uns aos outros. Filipenses capítulo 2, Vitão, para terminar, do versículo 12 ao 18, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente essas palavras lindas. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Vamos juntos. Tem um louvor aí, né? Vamos juntos ser um dulo, servir. Nada pode nos impedir. Nada impediu Paulo. Se o trabalho que Deus me deu, eu reconheço que é de Deus, então Ele não pode me atrapalhar em servir. Se os filhos que são bênção, que foi Deus que me deu, eles não podem atrapalhar no meu serviço. Que oremos pedindo estratégias, planejamento, para que o Senhor nos oriente a alguma área que Ele quer que nós sirvamos. Mais um louvor e depois a gente encerra, tá bom? Louve com intensidade, louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer desse louvor a sua oração também, que talvez você não conheça. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faz
Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Amém, Jesus.